Seu coração disparou, e ele correu para a janela, vendo o corpo de um homem caído no chão, sangue se espalhando pelo calçamento antigo. Mas o que o chocou mais foi reconhecer o rosto. Era Miguel, o homem com quem ele havia trocado olhares proibidos na noite anterior, em um bar escondido onde segredos se entrelaçavam como as vielas da cidade. A polícia chegou rapidamente, sirenes cortando o ar úmido da manhã. João se vestiu às pressas, descendo as escadas do prédio antigo onde morava sozinho desde que saíra de casa aos 18 anos. Ele não podia ficar parado, algo o impulsionava a se aproximar da cena, como se uma força invisível o arrastasse para o centro do caos. Ao chegar, viu os paramédicos cobrindo o corpo, e um detetive anotando depoimentos. Foi um acerto de contas, murmurou alguém na multidão. Mas João sabia que não era só isso. Miguel havia-lhe confidenciado, em um momento de vulnerabilidade alcoolizada, que vivia uma vida dupla, casado com uma mulher por pressão familiar, mas apaixonado por homens. E agora, morto. João sentiu um aperto no peito, como se sua própria existência estivesse em risco. Ele voltou para o apartamento, trancando a porta com mãos trêmulas. Olhou-se no espelho rachado do banheiro, vendo um jovem de 25 anos com olhos castanhos profundos, cabelo desgrenhado e uma barba por fazer que escondia sua juventude. Por que eu me importo tanto, pensou. Mas ele sabia a resposta. Desde a adolescência, João lutava contra seus sentimentos. Cresceu em uma família católica conservadora no Porto, onde o pai, um pescador rígido, repetia que homens de verdade não fraquejam. Sua mãe, devota, rezava novenas para que ele encontrasse uma boa moça. Aos 16, quando beijou um colega de escola em segredo, o pânico o consumiu. Ele se confessou ao padre, jurando nunca mais pecar. Mas os desejos persistiam, como ondas do Tejo que não se deixam domar. Mudar-se para Lisboa foi uma fuga. Estudava arquitetura na universidade, trabalhava meio período em uma cafeteria, e tentava viver anonimamente. Encontros casuais em apps de namoro eram sua válvula de escape, mas sempre terminavam em culpa. Miguel era diferente, mais velho, 35 anos, com uma aura de mistério. Eles se conheceram no bar de Sombra, um lugar discreto frequentado por quem vivia nas margens. Conversaram sobre arte, sobre a pressão de ser normal em uma sociedade que ainda olhava torto para o amor entre homens. Miguel contara sobre sua esposa, Ana, e o filho pequeno, sobre como o casamento era uma fachada para agradar os pais ricos de Cascais. Eu trocaria tudo por liberdade, dissera ele, tocando levemente a mão de João. Agora, com Miguel morto, João se sentia exposto. E se alguém os vira juntos? E se a polícia investigasse? Ele ligou para o melhor amigo, Tiago, que morava em Sintra e era o único que sabia de sua orientação. João, o que aconteceu? Perguntou Tiago, voz preocupada. João relatou o ocorrido, voz entrecortada. Ele foi assassinado, Tiago. E eu? Eu estava com ele ontem. Tiago pausou. Você precisa ficar calmo. Pode ser coincidência. Mas se envolveu, saia daí. Mas João não podia. Algo impelia a descobrir a verdade. No dia seguinte, João foi ao enterro de Miguel, na igreja de São Vicente. Vestido de preto, misturou-se aos enlutados. Viu Ana, viúva agora, chorando com o filho no colo. Os pais de Miguel, senhores elegantes, pareciam mais preocupados com a reputação do que com a perda. João sentiu raiva. Como podiam ignorar quem Miguel realmente era? Após a cerimônia, aproximou-se de Ana discretamente. Sinto muito pela sua perda, murmurou. Ela o olhou, olhos vermelhos. Você o conhecia? João hesitou. Éramos amigos. Ela assentiu, mas algo em seu olhar sugeria desconfiança. De volta à cafeteria, João servia cafés enquanto sua mente girava. O chefe, um homem idoso chamado Sr. Oliveira, notou sua distração. Problemas no coração, rapaz. João sorriu forçado. Algo assim. Mas era mais que isso. À noite, recebeu uma mensagem anônima no celular. Eu sei o que você e Miguel faziam. Cuidado. Seu sangue gelou. Quem era? Alguém da família. Um rival. Ele apagou a mensagem, mas o medo se instalou. Dias se passaram em tensão. João evitava o bar, focava nos estudos.
Mas ao passado o alcançava. Ligou para a mãe, Dona Maria, fingindo normalidade. Como vai o trabalho, filho? Bem, mãe. Mas ela insistia, quando vai trazer uma namorada para conhecer? A pressão familiar era um peso constante. Ele se lembrava do dia em que o pai descobrira um livro sobre direitos LGBT em sua mochila. Isso é coisa do diabo, gritara, jogando o livro no lixo. João jurara que era para um trabalho escolar, mas o dano estava feito. Uma noite, batidas na porta o acordaram. Era Ana. Preciso falar com você, disse ela, entrando sem convite. Como me encontrou? Miguel mencionou seu nome uma vez. Ela sentou, mãos nervosas. Ele foi morto por causa de um segredo. Você sabe qual? João engoliu em seco. Talvez. Ana o olhou fixo. Ele era gay, não era? E você? Eram amantes. João negou, mas sua voz tremia. Não, só amigos. Mas Ana não acreditou. A polícia diz que foi um crime passional. Alguém o matou por ciúmes. João sentiu o mundo girar. E se fosse verdade? A conversa terminou em lágrimas. Ana saiu, deixando João em pânico. Ele decidiu investigar. Foi ao bar Sombra, perguntando ao bartender sobre Miguel. Ele discutiu com alguém na noite anterior à morte. Um homem alto, de terno. João anotou mentalmente. Podia ser o sogro. Ou um amante rejeitado. A tensão crescia. João se via preso em uma teia de mentiras e verdades ocultas. Cada decisão parecia um passo para o abismo. Ele pensou em fugir, voltar ao Porto, mas sabia que os fantasmas o seguiriam. O que eu faço agora? Murmurou para si mesmo, sozinho no apartamento escuro. João não conseguia dormir. A mensagem anônima ecoava em sua mente como um eco persistente nas colinas de Lisboa. Ele decidiu confrontar o medo. No dia seguinte, após as aulas, foi à delegacia. O detetive responsável, um homem corpulento chamado Inspetor Ramos, o recebeu com ceticismo. Você conhecia a vítima? Sim, éramos amigos. Ramos ergueu uma sobrancelha. Amigos próximos. João sentiu o julgamento no ar, como em uma sociedade onde a homofobia ainda se disfarçava de tradição. Só amigos? Repetiu. Ramos mostrou fotos da cena do crime. Alguém o seguiu do bar. Testemunhas viram uma discussão. João mencionou o homem de terno. Ramos assentiu. Estamos investigando. Saindo da delegacia, João se sentiu vigiado. Parou em uma praça, o Tejo brilhando ao sol. Ligou para Tiago novamente. Estou metido nisso, Tiago. Ana veio-me ver. Tiago, que era abertamente gay e ativista em Sintra, aconselhou, assuma quem você é, João. Esconder só piora. Mas João rebateu, fácil falar. Minha família me deserdaria. Tiago suspirou. A liberdade tem preço. Em casa, João pesquisou sobre Miguel online. Descobriu que ele trabalhava em uma empresa de importação, família influente. Artigos mencionavam um escândalo antigo, o pai de Miguel, Sr. Carvalho, envolvido em corrupção. Seria relacionado. Uma batida na porta o interrompeu. Era o homem de terno, alto e imponente. Sou o irmão de Miguel, Pedro. João o deixou entrar, coração acelerado. Pedro sentou, olhos frios. Você era o amante dele. João negou veementemente. Não. Pedro riu amargo. Miguel confessou tudo para mim. Ele queria deixar Ana por você. João ficou atonito. Isso não é verdade. Mas Pedro insistiu, ele morreu por causa disso. Alguém descobriu e o silenciou. A revelação abalou João. Ele e Miguel mal se conheciam, mas aparentemente Miguel fantasiara algo mais. Pedro saiu, deixando um aviso, fique longe da família. João se sentiu traído postumamente. Como Miguel o envolvera nisso. Ele chorou pela primeira vez, liberando anos de repressão. Lembrou-se da infância no Porto, brincando com bonecas em segredo, sendo repreendido pelo pai.
Seja homem, gritava ele. Aos 20, quando veio para Lisboa, prometeu-se curar, mas os desejos voltavam. Decidiu confrontar Ana novamente. Foi à casa dela em Belém, uma vila elegante. Ana abriu, surpresa. O que quer? João entrou, voz firme. Seu marido não era quem você pensava. Ana os bofeteou. Cale-se. Você o corrompeu. Mas lágrimas traíam sua dor. Eu sabia, no fundo. Mas ignorei por causa do filho. Eles conversaram horas. Ana admitiu que o casamento era arranjado, pressão social. Em Portugal, ainda valorizamos aparências. João compartilhou sua luta. Eu vivo escondido também. Pela primeira vez, sentiu conexão com alguém heterossexual. Mas a conversa foi interrompida pelo Sr. Carvalho, pai de Miguel, chegando furioso. O que esse estranho faz aqui? Ana mentiu, um amigo. Carvalho o olhou com desprezo. Saia da minha casa. João obedeceu, mas ouviu Carvalho dizer, vou acabar com isso. Fora, João tremia. Seria Carvalho o assassino? Para proteger a reputação. A tensão escalava. João recebeu outra mensagem, pare de bisbilhotar ou será o próximo. Ele bloqueou o número, mas o pavor crescia. Na universidade, distraído, errou um projeto. O professor notou, foco, João. Mas como? Ele se via em um labirinto de escolhas, revelar tudo à polícia, fugir, ou confrontar a família de Miguel. Uma noite, Tiago veio visitá-lo. Você precisa de apoio, disse, abraçando-o. João cedeu, beijando Tiago impulsivamente. Mas recuou. Desculpe, você é como um irmão. Tiago sorriu triste. Eu sei. Mas encontra alguém que te valorize. A conversa os aproximou, mas João se sentiu mais sozinho. Dias depois, uma reviravolta, a polícia prendeu Pedro. Evidências apontavam para ele, motivado por herança. Mas João duvidava. Pedro parecia genuíno. Foi visitá-lo na prisão. Não fui eu, disse Pedro. Foi o pai. Ele descobriu sobre Miguel e surtou. João ficou chocado. Provas. Encontra o celular de Miguel. Tem mensagens. João saiu determinado. Invadiu a casa de Ana à noite, com ela ausente. Encontrou o celular escondido. Mensagens confirmavam, Carvalho ameaçara Miguel. Ou para com isso ou te mato. João copiou tudo, coração batendo forte. Mas ao sair, foi pego por Carvalho. Ladrão. Uma luta em Ansoed, João escapando por pouco. Correu para a polícia, entregando as provas. Ramos o interrogou, por que se envolveu? João respirou fundo. Porque eu sou como Miguel. E merecemos justiça. A prisão de Sr. Carvalho abalou Lisboa. Jornais noticiavam, empresário mata filho por segredo familiar. João se via no centro, testemunha-chave. Mas o preço era alto. Sua família no Porto soube pela TV. O pai ligou furioso, você está envolvido nisso. Com gays. João gaguejou. Pai, é complicado. Volte para casa agora. João viajou de trem para o Porto, mente turbulenta. O Douro passava pela janela, belo mas indiferente. Em casa, a mãe o recebeu com um abraço, mas o pai estava frio. Explique-se. João sentou à mesa de madeira velha, contando parte da história, amizade com Miguel, investigação. Mas omitiu o essencial. O pai bufou. Isso cheira mal, homens como ele merecem o que têm. João sentiu raiva. Ninguém merece morrer por ser quem é. O pai o olhou chocado. O que você sabe disso? A discussão escalou. A mãe interveio. Calma, é nosso filho. Mas o pai insistiu, se você for como ele, saia daqui. João chorou. E se eu for? Silêncio. O pai virou as costas. Então não é meu filho. João saiu, pernoitando em um hotel. Ligou para Tiago, perdi minha família.
Tiago consolou: você ganhou liberdade. De volta a Lisboa, o julgamento começou. João Depos, voz firme, contou sobre as mensagens, o confronto. Carvalho negou, alegando calúnia. Mas provas eram irrefutáveis. Ana testemunhou, revelando o casamento forçado. O juiz condenou Carvalho a 20 anos. Justiça feita, mas João se sentia vazio. Pós-julgamento, Ana o procurou. Obrigada. Você salvou meu filho de crescer com mentiras. João assentiu. E eu? Ela sorriu triste. Encontre sua verdade. João decidiu assumir. Contou a Tiago, que o apoiou. Juntos, foram a uma manifestação LGBT em Lisboa. Pela primeira vez, João se sentiu parte de algo maior. Mas a sociedade reagia, olhares tortos, comentários. Um colega de universidade o evitou. Não quer problemas. Em casa, refletiu sobre escolhas. Miguel pagara com a vida. Carvalho, com liberdade. Ana, com solidão. E ele? Pagava com isolamento familiar. Ligou para a mãe: sinto falta. Ela chorou. Volte, mas sem isso. João recusou. Isso sou eu. Uma nova mensagem chegou, de Pedro, livre. Obrigado. Miguel ficaria orgulhoso. Eles se encontraram em um café. Pedro admitiu: eu sabia, mas ignorei. Agora, ajudo você. Pedro era hétero, mas aliado. Mas conflito interno persistia. João sonhava com Miguel, questionando decisões. Valeu a pena. Em terapia, que começou, explorava traumas. O terapeuta disse: aceitação é processo. Alto atraso, um primo distante, homofóbico, descobriu e espalhou na família. Tios ligaram, condenando. João se defendeu online, postando sobre direitos. Recebeu apoio, mas também ódio. Tiago convidou para morar em Sintra. Comece novo. João hesitou, mas aceitou. Lá, encontrou comunidade. Mas passado assombrava, carta do pai, deserdando-o. João se via em encruzilhada. Liberdade versus família. Amor versus tradição. Cada escolha doía, mas o fortalecia. Em Sintra, João recomeçou. Morava com Tiago em uma casa antiga, rodeada de florestas místicas. Trabalhava remotamente, projetando edifícios sustentáveis. Mas feridas sangravam. Sonhos com o pai o acordavam. Você me decepcionou. Tiago o incentivava a namorar. Experimente. João baixou apps, marcou encontros. O primeiro, com Luís, um professor de 28 anos, foi promissor. Jantaram em um restaurante com vista para o palácio. Conversaram sobre literatura, sobre ser gay em Portugal. Ainda há luta, disse Luís. João concordou, compartilhando sua história. Luís o beijou ao fim da noite, gentil. Pela primeira vez, sem culpa. Mas relacionamento trouxe desafios. Luís era de família liberal, o que invejava João. Meus pais me aceitaram aos 15. João sentiu ciúmes. Os meus não. Luís o apoiou, mas pressões externas testavam. Um dia, no trabalho, o chefe soube e o demitiu sutilmente. Não se encaixa na cultura. João processou, com a ajuda de ativistas. Venceu, mas estressado. Família piorava. A mãe ligava escondida: seu pai está doente. Volte. João foi, coração dividido. No hospital, o pai o viu: porque veio. Porque te amo. O pai chorou. Eu errei. Reconciliação tênue começou. Aceite-me, pediu João. O pai hesitou: preciso de tempo. De volta, Luís propôs morar juntos. João aceitou, mas dúvidas: estou pronto. Eles brigaram sobre compromisso. Luís queria visibilidade, João, discrição. Esconder é morrer aos poucos, disse Luís. Alta tensão. Ana reapareceu, pedindo ajuda.
Seu filho perguntava sobre o pai. Conta a verdade. João aconselhou, sim, com amor. Mas Ana revelou, Miguel deixou uma carta para você. Nela, Miguel confessava amor. Você me deu esperança. João chorou, sentindo traição e gratidão. Conflito com Luís escalou. Em uma festa LGBT, Luís furtou com outro. João confrontou, traição. Luís negou, só conversa. Mas João, traumatizado, terminou. Não confio. Sozinho novamente, João refletiu. Decisões custavam caro. Perdeu Luís, mas ganhou autoconhecimento. Voltou à terapia, trabalhando em seguranças. Pedro contatou, vamos fundar uma ONG para vítimas de homofobia. João juntou-se, canalizando dor em ação. Eventos em Lisboa, palestras. Sociedade reagia misto, apoio de jovens, resistência de idosos. Família, pai melhorou, convidou para jantar. Tentei entender. João levou Tiago como amigo. Conversa tensa, mas progresso. Mas reviravolta, ex-Luís ameaçou expor segredos. João enfrentou, não tenho medo. O ex recuou. João se via transformado. Cada dano moldava. Mas questionava, o amor vale o preço. A ONG crescia. João organizava workshops em escolas, combatendo preconceito. Mas a oposição surgia, grupos conservadores protestavam. Isso corrompe jovens. Em um evento, ovos foram jogados. João limpou, determinado. Não paramos. Pessoal, reconciliou com Luís. Desculpe minha insegurança. Luís aceitou, juntos, superamos. Moravam em Lisboa agora, vida compartilhada. Mas família distava. Pai convidou para Natal. Traga seu amigo. João foi com Luís. Tensão no ar. Mãe abraçou Luís, bem-vindo. Pai apertou mão, rígido. Jantar, conversas superficiais. Mas pai perguntou, são felizes? João, sim. Pai assentiu, então, ok. Sociedade, lei sobre a adoção gay debatida no Parlamento. João testemunhou, compartilhando história. Negar direitos é violência. Aplausos e vaias. Lei passou, vitória. Mas custo, ameaças online. João ignorou, mas uma noite, atacado na rua. Aberração. Golpes o derrubaram. Hospitalizado, costelas quebradas. Luís ao lado, pare com isso. João, não posso. Recuperação, refletiu sobre sacrifícios. Miguel morreu, ele sobreviveu. Por quê? Para mudar. Família visitou. Pai, filho, cuidado. Primeira vez chamando assim em meses. Emoção. Alto atraso, traição interna. Um voluntário da ONG, gay enrustido, o delatou para conservadores por ciúmes. Escândalo, João usa a ONG para a agenda pessoal. João confrontou, por quê? Inveja sua coragem. Demitiu, mas dano feito. Reputação abalada. Reconstrução, imprensa positiva ajudou. Entrevista, minha vida é prova de resiliência. Com Luís, planeja um casamento. Apesar de tudo. Mas dúvidas, sociedade aceita. Conflito final, pai adoece novamente. No leito, perdoe-me. Eu te amo. João, eu também. Pai morre, deixando herança condicionada, para uma vida normal. João recusa, isso não é amor. Funeral, família dividida. Alguns apoiam, outros condenam. João emerge mais forte, mas marcado. Anos passaram. João e Luís casados, adotaram uma criança. Vida em Lisboa, equilibrada. ONG floresce, impactando vidas. Mas memórias persistem, Miguel, o tiro, as escolhas. João escreve um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Lançamento lotado.
Perguntas: valeu o preço? João: sim, liberdade é inestimável. Mas internamente, debate: danos a Ana, ao filho de Miguel, à sua família. Pai morto sem plena aceitação. Mãe visita ocasionalmente, aceitando aos poucos. Sociedade evolui, mas lentamente. Ataques ainda ocorrem. João ensina o filho: seja autêntico, mas cauteloso. Em uma noite chuvosa, João olha o Tejo, refletindo. Todas as decisões levam a perdas, mas também ganhos. A história termina com João em uma manifestação, bandeira arco-íris ao vento. Ele se pergunta, e pergunta ao mundo: foi certo sacrificar laços familiares pela verdade pessoal, ou o amor familiar deveria prevalecer acima de tudo?